O tema que Deus colocou no meu coração, ele é um tema propício para esse tempo que nós estamos vivendo. E o tema é tudo alinhado. Tudo alinhado. Sabe que quando você fala, estamos chegando no Natal, ou vamos ter a reunião do Natal, vamos fazer o culto do Natal. Eu vi algumas pessoas falando o seguinte: "Ah, pastor, Natal não existe, Natal Jesus não nasceu no Natal". E a grande verdade é essa, não ninguém sabe que dia que Jesus nasceu, ninguém sabe a hora que ele nasceu, ninguém sabe o mês, a data exata, ninguém tem esse relato na Bíblia. Essa é a primeira coisa. Mas o que me chama a atenção é que talvez, no decorrer do ano inteiro, a data do Natal seja a única data que todo mundo fala sobre Jesus. Lembra de Jesus. Aparece o Papai Noel, a gente sabe, aparece não sei quem, aparece o presente, mas é inegável que nessa data nós precisamos lembrar que Jesus nasceu. É verdade ou não? Essa é a grande verdade. Eu, pessoalmente, eu gosto muito do Natal. Época de você reunir família, época de você ganhar presente, época de você dar presente, é onde, algumas pessoas não trabalham, é verdade ou não? Você pega uma folguinha, você fica em casa, e o Natal, na verdade, para mim é uma data especial. Eu aprendi a amar o Natal. Só que eu não vou falar em si aqui sobre o Natal, mas eu gostaria de mostrar para você nessa noite uma ideia que Deus colocou no meu coração sobre o nascimento de Jesus. E o tema é tudo alinhado, tudo alinhado. Por quê? Porque Jesus não nasceu por acaso, a grande verdade é essa. Apesar de que quando você conhece a história de Jesus, você ouve a história de Jesus, você pensa que o negócio foi meio bagunçado, é verdade ou não? De repente o anjo aparece para Maria, Maria vai estar grávida, Maria e José têm que pegar e têm que fugir, eles têm que sair, eles sentam num jumentinho, viajam. De repente eles, chegam num local, não há quarto, não há hotel, não há nada, eles vão para uma hospedaria, não tem espaço, aí eles vão para um local onde ficam os animais, e ali Jesus nasce no meio de todos os animais, e está ali os reis, está ali os pastores, está todo mundo ali. E você daqui a pouco você pensa: "Cara, o nascimento de Jesus foi meio bagunçado". Né? Ele poderia ter nascido num lugar tranquilo, poderia ter nascido num momento, como todas as grávidas, todos os pais aqui, os futuros pais um dia programaram. Uma semana antes do bebê nascer, nós não vamos viajar. Uma semana antes do bebê nascer, nós já sabemos aonde ele vai nascer, é verdade ou não? Já sabemos como ele vai nascer, nós já sabemos a roupinha que vai ser levado, como nós vamos tirar, tu já tem o roteiro inteiro. Só que a história de Jesus, o nascimento de Jesus, aparentemente ele é meio bagunçado. Mas eu quero mostrar para você que Jesus não nasceu do improviso. Jesus também ele não nasceu do acaso, ele não nasceu na correria. Como narra a história? Aparentemente, aos nossos olhos, o nascimento de Jesus é um negócio meio doido. Mas aos olhos do céu, aos olhos de Deus, o nascimento de Jesus é algo tremendo e poderoso. Primeiro porque o povo não pediu para que Jesus nascesse. A primeira ideia é que Deus quis que Jesus se transformasse em carne e ele viesse e habitasse entre nós. A primeira ideia que você aprende aqui é que o Natal prova uma verdade eterna. Qual verdade, pastor? Que as coisas não acontecem quando nós queremos como ser humano, mas as coisas acontecem quando existe um alinhamento e o céu libera para que aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, aquilo que você espera aconteça. O grande problema é que as pessoas talvez elas não entendem que a promessa ainda não se cumpriu na vida da pessoa, não porque não chegou o momento certo, é porque talvez a coisa esteja desalinhada. Quando Jesus nasce, houve um alinhamento tão grande,
tudo estava alinhado, tudo, tudo o que você possa imaginar estava completamente alinhado. Aos nossos olhos, desorganizado, mas aos olhos de Deus, completamente organizado. E aqui você começa a aprender algo que é sobre aquilo que eu quero tentar te ensinar nessa noite, que você só pode subir o próximo nível, você só pode viver algo diferente quando você entender que precisa estar alinhado. Talvez não com as coisas terrenas, mas você precisa estar alinhado com as coisas do céu. Se você espera algo para 2026, da terra, se alinha à terra. Agora, se você espera algo poderoso para 2026 do céu, você deve se alinhar com o céu. Então, o céu nunca trabalha com a pressa, ou nunca trabalha talvez com a nossa organização. Você vai descobrir que o céu ele sempre trabalha com o alinhamento das coisas que talvez você não consegue entender no momento. Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1. Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: tudo há uma ocasião certa. Existe um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tudo, escute, tudo há um tempo certo, determinado para cada propósito, prega essa palavra, propósito debaixo do céu. Todas as coisas que não têm propósito, talvez elas estejam desalinhadas. E por isso que quando você olha para o nascimento de Jesus, você se pergunta: meu Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador da humanidade, não poderia ser organizadinho o nascimento dele? E aí você descobre que não. Porém, o alinhamento nada mais é do que quando existe um eixo fixo, um eixo determinado entre o tempo, entre o coração, entre a posição que você está e a direção que você vai trilhar. E é sobre essas 4 coisas que eu quero mostrar para você. Como você vai alinhar a tua vida para que 2026 seja um ano de bênção, um ano de glória na tua história, verdade? É assim que você deseja, sim ou não? Abra a Bíblia em Gálatas capítulo 4, no versículo 4. Você vai descobrir que o tempo estava alinhado. No nascimento de Jesus, exatamente o tempo estava alinhado. Diz o texto: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Presta atenção, Jesus não veio cedo demais e também Jesus não veio tarde demais. Ele veio exatamente no momento certo, quando chegou a plenitude, ou seja, o tempo estava completamente alinhado. É nesse momento que Jesus nasce. Aí você descobre, olhando e começando a pensar, que o mundo da época estava completamente preparado para Jesus nascer. Todo mundo estava preparado para Jesus nascer. Você vai descobrir que as profecias, elas estavam prontas, completas para Jesus nascer. Aquele que veio preparar o caminho estava preparando o caminho. Aquele que apontou aonde Jesus ia nascer já estava escrito. O lugar, a hora, o momento, tudo já estava completamente alinhado. O tempo do nascimento de Jesus já estava completamente escrito. Havia ali um cenário espiritual preparado. O povo estava preparando, buscando, pensando aonde virá o Salvador, já havia um borbulho sobre isso. Você vai ver que politicamente já havia esse tempo, já era o tempo alinhado. Roma já governava o mundo inteiro. Você vai descobrir que Roma construiu os caminhos que levavam para o mundo. É nesse tempo que Jesus nasce. É nesse tempo que o evangelho se espalha, é nesse tempo que a palavra de Deus, ela se espalha exatamente quando tudo culturalmente já estava pronto. A palavra plenitude significa que está maduro, já está cheio, está completo. A palavra chegando à plenitude do tempo. Tempo significa a estação determinada por Deus. O nascimento de Jesus foi exatamente no alinhamento do tempo.
aonde Deus olha e diz: bom, politicamente está ok, culturalmente está ok, espiritualmente está ok. Esse é o tempo certo aonde Jesus vem. E aí você descobre que grandes homens da Bíblia viveram coisas extraordinárias, não no tempo que eles queriam, mas quando havia um alinhamento do tempo. Isso talvez as pessoas tenham dificuldade de compreender que as coisas não acontecem de maneira natural ou quando você quer que aconteça. Você vai descobrir que Deus não tira José da prisão antes da hora. José entra na prisão, ele revela o sonho do padeiro e do copeiro, e a Bíblia diz que o padeiro e o copeiro saem da prisão, e diz que José fica 2 anos lá esquecido, entre aspas. Esquecido entre aspas. 2 anos José fica lá, até que, até que Deus diz o seguinte: bom, agora é a hora certa, agora é o tempo correto, há um alinhamento. José já ficou 2 anos na prisão esquecido, José já controlou as emoções, já controlou a prisão, José já sabe administrar todas as coisas. Agora, José, é a hora de você sair e você governar. Quando deu o alinhamento do tempo, José sai e José começa a fazer aquilo pelo qual ele havia nascido. Todo o propósito debaixo do céu. José tinha um propósito: ser governador, ponto. Recorde que Moisés fica 40 anos no palácio, alinhamento de tempo, 40 anos ele fica no deserto, alinhamento de tempo, 40 anos ele sai e caminha rumo à terra prometida, alinhamento de tempo. Por que ele não saiu do palácio e não foi liderar todo mundo? Por quê? Porque precisava de um alinhamento de tempo. Isso nunca é algo chamado coincidência, mas é algo chamado alinhamento. Quando Deus leva Daniel para a Babilônia e lá dá a ele 10 vezes mais sabedoria, o que é isso? Alinhamento de tempo. Por que Deus não deu sabedoria para Daniel antes dele ir para a Babilônia, quando ele estava lá na casa dele, com o pai dele, com a família dele, vivendo a vida numa boa? Por quê? Porque existe algo, o céu vai responder na terra quando houver um alinhamento de tempo. Quando você descobrir que talvez hoje, talvez agora, talvez o início de 26, ou talvez o próximo ano de 2026 seja o ano de você viver aquilo que você nunca viveu na tua vida, não porque você não merece hoje, porque talvez aí seja o verdadeiro alinhamento de tempo. Você está no time certo, você está maduro, a plenitude do tempo. Se Deus me desse aquilo que Ele me deu ou está me dando hoje, quando eu tinha 15, 16, 18 anos, talvez eu não valorizasse ou talvez eu não compreendesse. Procede ou não? Agora, quando você descobre que Deus, escute, Deus não fez com que Davi se atrasasse para entrar na janta no qual o profeta Samuel havia realizado. Samuel faz a janta, Jessé faz a janta, Samuel está lá, entra um, entra outro filho, tá, e cadê o mais novo? Tá lá, Davi, lá no rebanho lá. Davi se atrasou para a janta? Não. Deus só quis mostrar que quando Deus quer honrar alguém, não importa qual é os preparativos que foram feitos na terra, o que importa é que existe um alinhamento no céu, e Deus vai te chamar, e Deus vai te honrar, e Deus vai te promover, e Deus vai fazer algo que talvez você nem imagina na tua vida. Quando você começa a entender essas coisas, você vai descobrir que a pressa do homem, ela jamais vai acelerar aquilo que Deus tem para você. Quando Jesus nasce, o tempo estava completamente alinhado. Não foi antes, não foi depois. As promessas já haviam se cumprido, o mundo estava sobre um domínio, havia somente uma língua, havia somente uma estrada e havia todo um contexto preparado. O céu esperou o momento certo, o tempo estava alinhado. Essa é a primeira coisa que você aprende sobre o nascimento de Jesus, que aos nossos olhos está meio bagunçado, mas na verdade era o time certo. A segunda coisa que você aprende, Lucas capítulo 1, versículo 38, diz o seguinte: uma pessoa precisa estar alinhada para que essa promessa entre e se torne realidade. Então não basta ter tempo alinhado se a pessoa está desalinhada.
Escute o que diz o texto: Maria respondeu: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Quando você olha para esse texto, você descobre que Maria estava completamente alinhada, sem saber que ela estava alinhada. Maria está, sei lá, fazendo as coisas que diárias, dormindo, trabalhando, fazendo, e ela é despertada pelo anjo. E o anjo diz: Salve Maria, agraciada, você dará à luz a um filho, ele será o Salvador, Emanuel, ele será o que vai salvar a humanidade. E olha a resposta de Maria: Eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. A verdade é que Maria não tinha tudo resolvido, mas Maria tinha algo, coração resolvido. Maria não tinha as ideias resolvidas, mas a Bíblia fala que Maria tinha o coração resolvido, ela não tinha um plano para executar, na verdade o plano dela era casar com José. E Deus tinha um plano que era que ela fosse mãe de Jesus. Aqui você aprende algo, que talvez toda a projeção de Maria não era sobre ter o Salvador, gerar Jesus Cristo, que iria salvar a humanidade. Talvez a ideia de Maria: vou casar com José, José é um carpinteiro, nós vamos ter filhos, vamos formar uma linda família, em algum momento vamos tirar férias, vai ser lindo de ver a piazadinha crescendo, correndo, tá tudo bem. E ela projetou aquilo que todos nós um dia projetamos para nós: casarmos, constituir família, viver felizes. É esse o plano ou não? Se possível, ganhar bem, poder usufruir, não ter problema de saúde. Essa era a ideia de Maria. Só que quando o anjo aparece para ela, presta atenção, toda a vida dela, todo o norte dela deixa de existir e ela começa algo, se alinhar ao plano de Deus. Presta atenção nessa ideia. Ela diz: Sou tua serva, cumpra em mim a tua palavra. Quando o coração se alinha, o impossível encontra espaço para um milagre acontecer. Deus nunca procura pessoas preparadas. Ele sempre procura pessoas que estão dispostas a entrar no plano dele, alinhar com o plano dele. Pergunto para você: crê você que Deus não tem um plano para a tua vida? Crê você que Deus não tem um plano para a tua história? Será que Deus não tem um plano para a tua casa? Será que Deus não tem um plano para o teu futuro? A pergunta é: será que você está disposto a dizer: Senhor, cumpra em mim a tua palavra? Por que que Maria foi a escolhida? Porque aqui houve algo, alinhamento de planos. Em outras palavras, é: Maria, você pode seguir o teu plano ou você pode seguir o plano que eu estou te oferecendo, ser mãe do Salvador. Se Maria falasse: eu não, talvez ela não seria a mãe do Salvador. Só que quando Deus encontra alguém que tem o coração aplumado, as coisas acontecem. Eu trouxe aqui, eu não sei quantos de vocês sabem o que é isso. Isso nada mais é do que um colher de pedreiro. Não, isso aqui é um plumo. Para que serve esse plumo? Esse plumo ele é usado para você construir coisas. Se você quer, presta atenção, se você quer que algo esteja alinhado, o material que você usa é esse aqui. Esse é o material mais antigo de alinhamento que existe na Terra. Hoje tem o nível a laser, né? Você aperta no botão, ele fica lá o nível a laser. Porém, o material mais antigo para você saber se algo está no plumo alinhado é esse material. Ele funciona de uma maneira muito simples. Você encosta ele numa parede. Deixa eu ir aqui, ó, vamos aqui no escurinho aqui, ó. Você encosta ele numa parede, deixa eu ir aqui atrás, senão vai dar microfonia. E se e se ele parar e ficar bem pertinho da parede, é que ele está no plumo. Se ele ficar um pouquinho afastado, se a parede está aqui e esse plumo ficar assim, é porque ele não está no plumo, a parede está torta, não é que o aparelho está com defeito, né.
É verdade ou não? Porque às vezes tu pode pensar: "Esse negócio não está funcionando", não, é porque a parede está torta. Então você usa um plumo exatamente dessa maneira, você coloca ele do ladinho assim aonde você quer, aqui, e aí ele vai ficar bem pertinho lá. Se ele não ficar pertinho é porque o negócio está torto. Você jamais pode pegar um plumo e usar ele de cabeça para baixo, porque a regra do plumo é que a parte pesada fique para baixo, para dar o balanço. Essa parte aqui, que é a parte do pegador, ela não é firme, ela não tem peso, o peso está aqui. Você não pode usar o plumo assim. O plumo não foi feito para você usar como medida, você não pode usar ele dessa maneira. A verdade é que o plumo só serve para uma coisa: alinhar aquilo que aparentemente você fez. Quando Deus chama Maria e diz: "Olha, Maria, você será a mãe do Salvador", já tem um requisito, qual é? O tempo está alinhado. É agora. Roma domina, estradas cortam o mundo, todos falam a mesma língua, culturalmente existe já um domínio, todos estão falando o evangelho está próximo, o reino de Deus está próximo, o tempo está aí, falta você encontrar uma pessoa que esteja alinhada. Presta atenção que sem Maria não há nascimento de Jesus. Tem que buscar outra Maria, ou buscar outra pessoa. Sem Maria, Jesus não nasce. Presta atenção, porque talvez essa seja a ideia que você precisa ter no teu coração. Sem você, o milagre não nasce. Se Deus não encontra em você coração alinhado, nada de novo, nada de revolucionário, nada de poderoso acontece na tua vida. Agora, talvez Maria não fosse, eu não acredito que Maria fosse santa, no sentido como muitas vezes a gente pensa que ela foi. Para mim, Maria era uma pessoa qualquer, como qualquer um de nós. Se Jesus, que era Deus na terra, foi um homem sujeito às mesmas tentações, assim como Elias e os grandes outros profetas, passou pelos mesmos problemas. Tu imagina que Maria, da mesma maneira, Maria tinha problemas, tinha tristeza, tinha dores, pensamentos, talvez angústia. Maria era uma pessoa que tinha os mesmos sentimentos que nós. Agora, algo que alinha Maria de uma maneira assim, ó, foi quando o anjo diz: "Esse é o plano para a tua vida". Sabe o que que Maria faz? "Ok, prefiro o teu plano do que o meu plano. Eu prefiro me alinhar com a tua ideia sobre a minha vida, do que a minha própria ideia sobre a minha própria vida", correto ou não? E aí você vai descobrir que nessa parte da história, você vai descobrir que nessa parte da história, Maria não entendeu tudo. Maria não controlou absolutamente nada. Maria não controlou o nascimento, não controlou o horário, não controlou nem o nome do menino. Maria não controlou absolutamente nada. Mas como ela gerou? Porque ela estava completamente alinhada. Seja feita a tua vontade na minha vida. Você já pensou se 2026 a tua oração seja: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Será que você alinha ou não? Será que você se alinha ou não? Será que algo vai acontecer diferente na tua história, assim ou não? Aí você descobre que Deus nunca procura perfeição, ele procura rendição. Cumpra em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu querer. O maior milagre do Natal talvez não seja o nascimento, mas a obediência de uma mulher que disse: "Cumpra em mim o teu querer". Deixa eu mostrar para você, em um minuto, talvez, aquilo que você nunca parou para prestar atenção. Que se você aceita o plano de Deus, se você aceita, e a tua resposta é a mesma resposta de Maria: "Cumpra em mim o teu querer". Você já imaginou quanto do sobrenatural, quanto do poder, quanto da maravilha, quanto do milagre pode ter acontecido na tua vida, se você tivesse dito: "Cumpra em mim o teu querer"? Você já imaginou como seria o teu casamento, a tua história? Você já imaginou como seriam os teus filhos? Você veja, Jesus
Maria, olha, Maria simplesmente disse: "Cumpra em mim o teu querer", ponto. Aparentemente o nascimento foi um desastre, mas ela recebeu ouro, incenso e mirra, correto ou não? Esse ouro, incenso e mirra, durante 30 anos Jesus fica no anonimato. Ninguém sabe o que ele faz, ninguém sabe o que ele tá, da onde que ele vive, como ele se alimenta, ninguém sabe o que ele está fazendo, mas ele está ali vivendo 30 anos. Depois ele se transforma em Jesus, os seus irmãos se transformam em discípulos. Tu acha que Maria teve uma vida vitoriosa ou uma vida fracassada? Uma vida vitoriosa. De uma única ideia: cumpra em mim o teu querer. Primeiro, tempo alinhado. Segundo, coração alinhado. Terceiro, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Aqui uma profecia sobre o nascimento de Jesus. Mas você, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel, e as suas origens estão no passado, diante dos tempos atuais. Não foi Jerusalém? Jesus não nasceu num palácio? Foi exatamente aonde a Escritura havia dito: o lugar já estava alinhado. Aleluia. Sabe o que isso significa? Eu sempre digo que Deus, antes de fazer pessoas, ele faz lugares. Lugares é importantes para Deus. Deus nunca, escute, nunca vai abençoar alguém sem primeiro ter declarado ou ter projetado um lugar para essa pessoa ser abençoada. Sempre será assim. Quando nós decidimos vir para cá, há 4 meses e meio, quase 5 meses, quando nós decidimos começar esse projeto, é porque Deus colocou no nosso coração que aqui seria o lugar aonde nós viveríamos algo extraordinário. Aqui seria o lugar aonde nós viveríamos aquilo que Deus tinha preparado para nós. Antes de Maria, antes de Jesus nascer, antes de tudo, a Bíblia diz que Deus já havia declarado qual era o lugar. Jesus precisava nascer em Belém, ponto. Aí você descobre, mas por que que eles tiveram que sair? Por que que tiveram que fugir? Por que que eles tiveram que ir lá fazer o recadastramento, o censo? Por quê? Porque o lugar já estava preparado. Belém não foi uma escolha, foi uma profecia. A palavra Belém significa casa de pão e Jesus é o pão da vida. Olha que louco isso. Jesus nasce no lugar onde é a casa de pão e Jesus se torna o nosso pão da vida. Quando o lugar estava alinhado, tudo na verdade carrega propósito. Não foi no melhor lugar, mas foi no lugar certo. Talvez você não entenda algumas coisas, você pensa, Deus poderia me abençoar lá, Deus poderia me abençoar em tal lugar. Sim, Deus poderia te abençoar, mas existe um lugar, talvez, que Deus já preparou para que você seja abençoado. Tomara Deus que seja esse o lugar, aonde você possa entender que esse lugar vai mudar talvez o teu casamento, vai mudar talvez a tua história, vai mudar talvez a tua saúde, vai mudar os teus sonhos, vai mudar os teus sentimentos, vai mudar o destino da tua vida, vai mudar a ideia que você tem. Deus te colocou aqui porque talvez esse seja o lugar aonde Deus quer mostrar algo para você. Quando Deus alinha o propósito, quando Deus alinha o propósito, ele já tem lugares preparados. Já tem ponto. Já tem. Por isso que quando você olha para a palavra de Deus, Gênesis capítulo 12, Deus diz para Abraão o seguinte: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Ali eu engrandecerei o teu nome e você será uma bênção, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Farei de você um grande povo e te abençoarei. Não aonde você está, mas aonde eu vou te mandar você ir. Escute. Quando você vem para esse lugar, aqui talvez seja o lugar aonde Deus pega, hã? O plumo e alinha a tua vida. Esses dias eu conversava com alguém, porque você hoje, a tecnologia, né? Você abre o teu Instagram, você abre o teu Facebook, você abre o teu WhatsApp, é tanta informação, é tanta coisa, é
meu Deus, um bombardeio diário de informação, mas poucas coisas alinham a vida da pessoa. Poucas coisas alinham a vida da pessoa. A pessoa está toda torta, casamento torto, vida financeira torta, saúde torta, sentimentos tortos. E ela vai passando a vida inteira, e quanto mais ela passa, mais torto o negócio fica. Agora, quando ela vem na igreja, talvez ela venha nesse lugar, Deus coloca o plumo na vida dela, e Deus começa a ir alinhando, endireitando a vida dela. Talvez aquilo que eu falei no bloco anterior faça sentido para você. Talvez você tenha vivido a vida inteira tentando fazer os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos. Chega, diga: Senhor, cumpra em mim o teu querer. Tu acha que Deus tem algo ruim para você? Tu acha que Deus tem algo ruim para a tua vida? Não, e aí você descobre que é nesse lugar aonde você começa a alinhar as coisas, é nesse lugar que você começa a alinhar as coisas da tua vida. É nesse lugar que você descobre aquilo que você precisa fazer sim ou não. Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 12. Você vai descobrir que a aqueles que estavam ouvindo, eles estavam alinhados. Havia pastores naquela região que tomavam conta do rebanho durante a noite. Até o 12. Aconteceu que um anjo do Senhor lhe apareceu, a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Então o anjo lhe disse: Não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês? Encontrarão um bebê revolto em pano e deitado numa manjedoura. Presta atenção, porque o anjo está falando com os pastores exatamente o lugar aonde eles iriam encontrar Jesus, numa manjedoura. Não numa hospedaria, não numa casa, não, numa manjedoura, envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Aleluia! Sabe o que isso significa? Esses eram pastores que estavam trabalhando, homens simples, que estavam alinhados naquilo que ouviam. Como que eles sabiam que Jesus ia nascer em Belém, numa manjedoura, que ele ia estar lá com pano e tudo mais? Como? Todos estavam atentos àquilo que do céu vinha de informação para baixo. Nem todo mundo ouviu, mas aqueles que ouviram estavam atentos. Isso que eu gosto. Talvez, escute, talvez as coisas não acontecem na tua vida como você gostaria que acontecesse, porque talvez você ouve tantas coisas e tantas informações e tantas coisas, que quando vem uma mensagem de Deus, uma mensagem do céu, talvez você não creia nessa mensagem. Porque o nascimento de Jesus, escute isso, não é algo que foi anônimo. Ninguém sabe que Jesus vai nascer, ninguém sabe. A Bíblia estava declarando abertamente: Jesus vai nascer. Aonde? Em Belém. O menino vai nascer em Belém. Já sabiam que ia. Herodes sabia que o menino ia nascer naquele período. Manda matar todos os meninos, manda matar todo mundo. Herodes sabe, as pessoas ouvem, as pessoas conhecem, as pessoas escutam, porém a Bíblia diz que não deram ouvido. Mateus capítulo 13, versículo 9, diz o seguinte, e você vai ouvir esse termo muitas vezes no Novo Testamento. Mateus capítulo 13, versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Porque aquilo que vem do céu é uma informação relevante para você. Ou pelo menos deveria de ser, correto ou não? Aquilo que você escuta da parte de Deus deveria de ser algo que fosse. Isso aqui é supra importante, porque isso daqui não é uma notícia de alguém que tem uma informação limitada, não é uma informação do indicador financeiro, não é uma informação do conhecimento empírico ou intelectual de estudo acadêmico que vai te mostrar sobre relacionamento, não é alguém que estudou sobre 1000 casamentos. A informação que do céu vem para a tua vida
vida é daquele que conhece e sabe de todas as coisas. Por isso que quando a palavra de Deus diz o seguinte: "Se você quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra", é porque você pode comer o melhor dessa terra, se você quiser e você ouvir ele. Se você não ouve, não tem como. Por isso que essa ideia do alinhamento, ela não acontece para todo mundo. Por que, pastor, que as coisas não funcionam? Por quê? Porque as pessoas não estão alinhadas. Agora, a partir do momento que você começa a ouvir a palavra de Deus, você se conecta com ele, você vai ver que, opa, o plumo começa a se alinhar. Porque já não faço mais aquilo que eu quero, eu estou fazendo aquilo que Deus pediu para mim fazer. Eu já não estou indo mais aonde eu gostaria, mas eu estou indo aonde Deus está mandando eu ir. E você começa a ser guiado por aquilo que Deus vai soprando em você, no teu coração. Quando você começa a entender essa ideia, você vê assim: meu Deus, estava todo mundo alinhado, é verdade ou não? O tempo estava alinhado, o lugar estava alinhado, Maria estava alinhada, os pastores que ouviram a ordem dos anjos, eles estavam alinhados. É sobre você estar atento a uma direção. Escute, os pastores estavam aqui no rebanho. O anjo fala com eles: olha, o menino vai nascer em tal lugar. Eles simplesmente começaram a se mover. Bom, o anjo falou que é para esse lado que eu estou indo. E lá a Bíblia diz que eles encontraram o menino Jesus. Sabe quando o milagre nasce na tua vida, sabe quando você vive sobrenatural, sabe quando você vive promessa de Deus, sabe quando você cumpre promessa de Deus, é quando o teu ouvido ele está afinado, não aquilo que está ouvindo no mundo natural, mas aquilo que você está ouvindo que é da parte de Deus. Por isso que todas as manhãs, quando eu acordo, eu oro: Deus, o que o Senhor quer da minha vida, para onde o Senhor quer me levar, o que o Senhor quer que eu faça, aonde o Senhor quer que eu vá, aquilo que o Senhor quer que eu fale, por quê? Porque se eu não estiver alinhado com Ele, você já pensou? Deus falar, vire à direita e eu vir à esquerda. Você já fez isso ou não? Você já botou GPS no teu carro? Hã? Já botou o GPS lá no teu carro, e aí ele diz para você virar à direita e você vira à esquerda. Aí o que que o GPS faz? Ele fala o seguinte, recalculando a rota, e ele manda você virar para a direita e você vira para a esquerda. Você vai culpar o GPS ou não? Você vai dizer GPS errado, GPS mal, ou você vai ver: "Opa, eu estou indo errado. Se ele está me mandando ir para a direita, eu estou indo para a esquerda, eu estou me afastando do objetivo da minha vida". Agora, você imagina que Jesus é o caminho, aquele que é a estrada, será que ele erra a direção ou não? Será que ele não vai errar. Agora, como que eu faço? Eu preciso estar atento. Preciso estar atento à direção. E o mais doido de tudo, é que andar com Deus não é aquela direção complicada, sabe aquele cara que está do teu lado sentado no você é o motorista, e o cara que está do teu lado, ele é que sabe o caminho, ele diz o seguinte: "Vira à direita", mas ele diz: "Vira à direita em cima", que não dá tempo de você virar à direita, que você quer pegar o cara pelo pescoço. E daí você fala assim: "Tá, mas me fala antes", e ele fala: "Não, pode ir reto", daí você vai indo e ele fala assim: "Agora a esquerda", qual esquerda? Aquela que já passou? E aí você nunca se está preparado para fazer alguma coisa. Agora, quando você olha para a palavra de Deus, tudo já está escrito. A direção já está escrita, o movimento já está escrito. Ele tem a direção para a tua vida financeira, ele tem a direção para a tua vida sentimental, ele tem a direção para o teu casamento, ele tem a direção para a tua vida espiritual, ele tem a direção para o teu sonho, ele tem a direção para o propósito da tua vida, ele tem a direção de tudo. Não é que ele vai soprar agora, na verdade ele já tem, já está escrito. Ele simplesmente vai te lembrar, como a voz do GPS que diz alguns metros antes, né? A 50 metros, vire à direita. Aí você tem 50 metros para você se preparar e virar à direita. E ele diz: olha, radar a 100 metros. Você tem 100 metros para você frear o teu carro. Assim é você andar com Deus. Ele já tem o final da tua história. Simplesmente, se você deseja seguir a instrução e compreender, você vai ver que todo aquele que ouve a voz de Deus sempre vai estar alinhado com Ele. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela o seguinte: o tempo está alinhado, a pessoa está alinhada, diga o lugar está alinhado,
Aqueles que ouvem estão alinhados. Último, Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 2. E tendo nascido Jesus, Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, diz: E tendo nascido Jesus em Belém, aonde a Bíblia já havia dito que ia nascer, porque o lugar já estava alinhado, Belém de Judeia, nos dias do rei Herode, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Quem está? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela e levantar-se, vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Sabe quem está alinhado? Os magos estavam alinhados. Mas eles estavam alinhados não porque eles eram magos, mas eles estavam alinhados porque em algum momento surgiu no céu uma estrela. Diferentemente dos pastores, um anjo não apareceu ali para eles. Não veio o anjo e disse: Olha, Jesus vai nascer numa manjedoura, enrolado num pano lá. Ninguém falou absolutamente nada. Mas a Bíblia diz que os magos viram uma estrela, se levantaram, e a Bíblia diz: viemos, começamos a seguir a estrela, viemos a honrá-lo. Os magos ignoraram Herodes, os magos simplesmente discerniram a rota. Alinhamento também é quando você sabe que precisa se mover, fazer a tua parte, mesmo que ninguém falou contigo, mesmo que você não ouviu algo, mesmo que você não sabe qual é o tempo, mesmo que você não sabe qual é o lugar, mesmo que você não sabe quem é a pessoa. O que mais me deixa impressionado nessa história é justamente o final. É você pegar magos que olham uma estrela e dizem: vamos seguir, nós vamos fazer a nossa parte, vamos por ele. Chegaram no rei Herodes e falaram: olha, vai nascer um menino. O rei Herodes falou: eu não sei. E se ele é rei, eu vou mandar matar todo mundo. Eles ignoram Herodes e eles vão seguindo uma estrela, porque eles sabem que se eles seguirem uma estrela, vai chegar em algum lugar. Quando você simplesmente está na hora certa, você é a pessoa certa, você está no lugar certo, você ouve a coisa certa, mas você não se move, nada acontece. Faz sentido ou não? Alinhamento é quando você diz: bom, é minha parte, é por mim, eu vou. E aí você descobre que alinhamento também é direção, é movimento. O próximo ano não será ativado por aqueles que estão ouvindo talvez essa palavra, mas talvez o ano que vem será ativado por aqueles que se moverão por essa palavra, dizendo: eu quero estar no lugar certo, eu quero ser a pessoa certa, eu quero ouvir a coisa certa, eu quero me mover da maneira certa. Mover nada mais é do que um ato de fé, um ato de você descobrir que é algo, alguém, alguma coisa está acontecendo, e eu só vou descobrir quando acontecer. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu quero encerrar aqui. Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o anjo para dar a vocês testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Jesus da manjedoura era a mesma estrela que estava guiando aqueles magos. O Jesus da manjedoura é o mesmo que está aqui comigo e contigo, exatamente o mesmo. A luz que ilumina a tua vida é exatamente a estrela da manhã. Talvez, escute, talvez você não saiba aonde, quando, como, de que maneira, de que forma, você não tenha todas as respostas, você não tem toda a direção. Mas um dia um menino nasceu, um filho se vos deu, e ele será grandioso, Pai da eternidade e Príncipe da paz.
Ele é a estrela de Davi, que está iluminando o caminho da nossa vida todos os dias. Você quer viver uma vida alinhada? Siga a estrela. Em algum momento ela vai te levar exatamente aquilo que você está buscando. Quando você olha para o final dessa parte da Bíblia, Jesus nasce, Lucas capítulo 2:14, e o céu responde: glória a Deus nas alturas e a paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Você já pensou se tudo na tua vida fosse alinhado, como seria? Teu marido alinhado, pode cutucar ele, né? Tá, cutuca o marido. Você já pensou tua esposa alinhada? Cutuca a esposa. Você já pensou teus filhos alinhados? Você já pensou tua vida financeira alinhada? Tu já pensou teus sentimentos alinhados? Você já pensou se tua história fosse alinhada? Aí você diz, pastor, minha história é um caos total. Caos total. Mas e o nascimento de Jesus foi o quê? Não foi um caos total? Aos nossos olhos. Porém, aos olhos de Deus estava tudo alinhado. Talvez a tua história, ela precisa de pequenos ajustes, sim. Ó, só uma ajustadinha aqui, aperta um pouquinho aqui. Não que a tua vida esteja completamente desalinhada. Não é isso. Mas o plano de Deus para a tua vida é que você se alinhe a Ele. Para que Jesus nasça, para que o milagre nasça, existe uma única frase que precisa ser dita por cada um de nós: cumpra em mim a tua vontade.